Senhor, continua falando aqui conosco. Espírito Santo, encha estes ares espirituais de unção. Permeia esses ares espirituais com dons, com ativação profética, com aceleração profética. Porque nós estamos num tempo em que o Senhor está acelerando o cumprimento da tua palavra. O Senhor mesmo disse lá atrás, há 2000 anos atrás, que iria haver essa aceleração, abreviação. E nós cremos, Pai, nós vamos viver um tempo especial, difícil no mundo, mas nós somos luz do mundo e sal da terra. Astros no meio de um mundo corrompido e tenebroso, para levar um grande poder de transformação. E o Senhor está ativando um grande poder em nós, ó Pai, para a tua glória e louvor, com grandes revelações, com grandes manifestações, ó Pai, para mudar a história de regiões, de cidades, de países, de nações, porque é isso que o Senhor quer fazer desde o princípio. Mas o Senhor está separando um povo poderoso na terra. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus, amém. Eu queria que você tivesse uma ideia, antes de eu começar a ministrar, que Deus colocou no meu espírito, com relação à sede e à fome de muita gente que está por aí. Muita gente que está por aí nas igrejas. Não estou falando pessoas que não conheçam. Essas têm lá o gemido, né, que a palavra fala. A criação geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Mas o que eu estou dizendo é nas igrejas. Você fica impressionado quando você vai ministrar em muitas igrejas. E eles ficam famintos, ficam boquiabertos, sedentos, para absorver, para comer, para beber aquilo que você está ministrando. Eu queria chamar a presbítera Priscila. Ontem eles foram comigo lá, estou fazendo uma campanha na igreja Caminhar, lá em Cajamar. Você tem uma ideia, tinha um monte de gente de pé, porque não tinha mais lugar para sentar. Não é isso? Bom dia, igreja. Porque se eu falar, eu vou ser suspeito. Então, é bom que ela tem aí, ela fala. Mas foi uma bênção, nós ficamos muito impactados mesmo. E eu fico feliz que o apóstolo tenha pedido para a gente compartilhar um pouquinho com vocês. Primeiro, quantos de vocês, levanta a mão, quem sabe que estava acontecendo essa campanha profética lá em Cajamar, na igreja Caminhar? Amém. Ela começou na quarta-feira, encerra hoje, né, apóstolo? Hoje à noite. E nós fomos ontem, eu, a Leia e a Johanna, e realmente nós ficamos impactados quando chegamos lá. Porque a igreja estava lotada, e a gente chegou assim, imediatamente o culto começou, eles não queriam perder tempo, eles queriam receber, né, o banquete que Deus tinha preparado. E eu e o Ale, como nós somos daqui, né, quando você vai para outra igreja, você fica reparando, observando, e assim, foi muito impactante como as pessoas, de fato, louvavam com muito fervor, você via as pessoas muito prostradas, todos adorando o Senhor e esperando aquele momento. Tinha muitos jovens, né, isso eu até comentei com a Ale, quantos jovens eu vi, jovens realmente, assim, impactados, chorando na presença do Senhor, as pessoas estavam muito sedentas, e o louvor foi maravilhoso, tudo foi muito especial, e o que o Senhor fez lá, e para nós foi uma honra, para mim, para ler. Eu confesso a vocês, queridos, nós tivemos uma semana cheia de muitas coisas profissionais, e até da igreja, vários compromissos. A gente saiu daqui na sexta-feira, por causa da aliança, quase meia-noite. Daí, sábado, a hora que o apóstolo ligou para a gente estava em São Paulo. E eu confesso a vocês que a minha carne queria ir para casa dormir, né? Eu queria ir para casa dormir, porque eu estava cansada da semana, e quando a gente recebeu a ligação, e o apóstolo falou, vamos lá orar pelas pessoas, eu depois de um tempo entendi, depois de uma hora mais ou menos, eu entendi, eu falei, amém, Senhor, o Senhor quer que nós estejamos lá, tem um propósito com a gente também, né? Deus queria falar com a gente de alguma maneira, e foi tremendo, nós vimos vários milagres, Deus operou com sinais, prodígios e maravilhas mesmo. Nós vimos, por exemplo, uma irmã, o Senhor fez as pernas dela crescerem, né? Ela tinha uma perna mais curta que a outra, e em segundos a perna até passou um pouquinho da outra, né? Foi uma bênção. Nós vimos, assim, um rapaz ser curado dos rins, de problemas renais,
depressão. O Senhor usou o apóstolo ali para orar por várias enfermidades, mas algumas em específico, como essas que nós vimos, né? Depressão, articulações, muito essa questão de joelhos, artrite, artrose. Nós vimos uma senhora muito, bem velhinha, até parecia que ela tinha tido algum problema, né, de derrame, alguma coisa assim. Mas ela estava sentadinha com uma bengala. E aí ela, com toda dificuldade, tentou ficar na cadeirinha da frente, e o apóstolo foi orar por ela. Ela tinha problema para andar, né? E o apóstolo orou, Deus revelou algumas situações ali, e ela saiu andando perfeitamente, e pôs a bengala lá na frente. Essas foram as revelações. Eu estou sendo mais delicadinha, né? Falei, houve algumas revelações. Então, Deus, ela de fato manifestou, e aí Deus trouxe e expulsou, o apóstolo expulsou. Ela levou a bengala lá na frente, falou que não precisava mais da bengala, glória a Deus. Saiu andando, foi tremendo, e tudo que a gente viu foi muito impactante. Então, eu queria fazer um convite a vocês, assim como Deus nos deu essa honra de estar lá, porque para nós ver tudo que nós vimos, né? Não só os milagres, prodígios e maravilhas, mas nós nos sentimos honrados mesmo, porque poderíamos estar em casa, como eu falei, descansando nossa carne, mas a gente foi e viveu isso, e pôde ver tudo isso. Então, eu deixo um convite a vocês, e foi uma coisa que Deus falou para mim. Eu gosto muito de me lembrar dessa palavra indiferente. A gente não tem que ficar indiferente ao mover, né? Aquilo que o Senhor tem para nós. A carne vai lutar sempre para a gente não estar no propósito, mas a gente tem que combater e ir no espírito, porque aí o Senhor nos mostra o que Ele tem para fazer. Então, eu deixo um convite a vocês, hoje tem um encerramento, né? Se você sentir no teu coração, se o Senhor te inclinar, aí vá, aproveite esse último dia, e tantos outros eventos que você é convidado, e muitas vezes a gente não vai. Então, pergunta ao Senhor, Pai, por que eu estou sendo convidado? É para eu ir lá? E eu tenho certeza que você vai ser abençoado, amém? Você tem um culto abençoado. Amém, Jesus. E na quarta-feira foram vários jovens, né? Eles ficaram impactados com eles mesmos. Porque ali, no final do culto, quando veio o povo para frente, eu chamei e falei, olha, fica aqui comigo, vocês vão orar pelo povo. Eles foram. E foi tremendo. A Alice entregou uma palavra para o pastor. Assim, que ele falou, eu não quero falar sobre isso, senão eu vou chorar. Olha só, o pastor da igreja. E todos os jovens, eles oraram e viram as curas, o que Deus fez, o que Deus falou através da vida deles. Então, é bom quando acontece isso, só para você entender o que você recebe aqui. A palavra que você tem recebido. Eles beberam de balde. E eles não queriam que parasse. Enquanto eu ficasse lá ministrando, eles ficavam. E depois ajuntou uma multidão de jovens e adolescentes. E eles, assim, em torno da gente, eles choravam. Eles eram tocados profundamente por Deus. Foi impressionante. E é isso que Deus faz. E Deus quer fazer com a sua vida, amém? Amém. Glória a Deus por isso. Mas é o seguinte, vamos ministrar a palavra aqui. Nós estamos chegando em época de eleições. Eu não vou fazer política e defender candidato nenhum. Não é esse, meu propósito aqui não é esse. Mas eu só quero te dizer a respeito da opção que você tem, da livre escolha que você tem. Veja bem, nós somos responsáveis, o povo é responsável, para colocar lá o seu governante. Verdade ou não é? Porque você tem a livre escolha, Deus te deu isso. Isso é um privilégio de Deus na nossa vida. Agora, muita gente, depois que escolhe o seu governante, fica chorando e se lamentando da situação, pelo mau governo, pelas coisas erradas, pela motivação errada na vida desses governantes, pelas coisas que eles fazem, pelas leis que eles legislam, por aquilo que eles aprovam só pensando neles mesmos. Eles legislam no seu próprio favor.
criam leis para eles mesmos se beneficiarem. E aí há uma reclamação, uma revolta, mas pensa um pouco, foi o povo que colocou. Tanto deputados federais, estaduais, senadores, governadores e o próprio presidente mandatário da nação. O povo que coloca. Agora, eu estava pensando nisso. A maioria, a maior parte da população vai escolher o candidato no dia. E muitos que vão escolher lá na hora e ficam lá no jornal, lá no que está colado na parede. Deixa eu ver. Eu vou votar nesse. Onde caiu o meu dedo? Eu já vi muito disso. E esses que escolhem no dia é a maior parte. Para você conhecer alguém, você tem que estudar a respeito dele. Você tem que investigar. Você tem que olhar a plataforma de governo, as ideias dele. Porque senão, na hora, você vai votar em qualquer um. E quanta gente corrupta que foi colocada lá. Porque não houve análise do candidato. É a mesma coisa a palavra de Deus. Quanta gente que está perecendo, está sofrendo por falta de conhecimento. E nós temos a opção, porque estamos ainda num país livre para buscar Deus, para louvar, para adorar, para ir nos cultos, para profetizar, para orar, até nas praças públicas. Nós temos essa liberdade hoje aqui, mas até quando teremos? E muita gente está falando da Venezuela, olha o que aconteceu, esse espírito pode vir para cá, esse negócio, esse espírito do totalitarismo, esse caudilho pode vir para cá também, até pode. Mas por que está acontecendo isso lá? Juízo de Deus. Anote isso. Juízo de Deus. Deus diz que usa o ímpio para o juízo. Quando ele quer trazer o juízo para uma nação, para a igreja, ele vai pôr lá um cara ruim para perseguir os cristãos. E para governar mal mesmo, para a população sofrer. Mas Deus faz isso? Deus faz, porque ele deu tanta oportunidade, vamos supor, para uma nação aí, mas o povo não acordou, o povo não buscou, o povo continuou na letargia. Amados, quanta liberdade nós temos nessa nação. Agora, nós vamos ter, de fato, a escolha, a opção de mudar a característica dessa terra, de dar uma virada nessa nação. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Nós temos esse poder de escolha que está nas nossas mãos. Agora, se nós escolhermos mal, nós mesmos vamos ser os culpados. Porque nós vamos pôr o cara lá ruim. Muitas vezes um cara lá comunista. Um cara extremista. Eu digo extremista para o lado da esquerda. Nós vamos poder pôr um cara desse aí. Nós vamos poder reclamar depois, aquele que nós escolhemos? De fato, olha, esses governantes anteriores investiram para que as pessoas fossem pobres mesmo, fossem ignorantes, por isso que não receberam educação, cultura, nada disso. Então, eles investiram em outras coisas, neles mesmos, para se perpetuarem lá. Agora, nós temos, dessa vez, de fato, o poder nas mãos de escolhermos alguém que vá mudar tudo isso. Vocês estão entendendo o que estou falando? É a mesma coisa que estou falando com relação às coisas de Deus. Nós podemos escolher o melhor. Estudarmos a palavra, investigarmos, cavocarmos, escavarmos o conhecimento da glória de Deus, para nós podermos transmitir isso. Para nós andarmos sobre a palavra, para nós andarmos diante de Deus, e para nós cumprirmos os seus propósitos, para nós praticarmos aquilo que nós estamos conhecendo aqui. Mas nós conhecemos se quisermos. Se queremos conhecer, nós vamos conhecer. É uma escolha, amados. Agora eu te pergunto, você não vai escolher o bem para a sua vida? Você não vai escolher andar sobre a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, conhecer e praticar, porque primeiro conhecer. E quando você conhece, evidentemente você vai querer aquilo para a sua vida. Agora,
quanta gente cega que está nesse universo cristão. Quanta gente. Por quê? Ela não quer saber. Ela é indiferente. Ela prefere continuar andando cega do que tomar uma posição em Cristo. E quanta gente está sofrendo por causa disso. Eu acabei de falar, está sofrendo por falta de conhecimento. Então o tema é esse: não continuar cego. Não continuar cego. Amém? Anotou isso? Aleluia. Eu quero começar a falar a respeito dos próprios discípulos, para você entender onde vai isso. Antes deles receberem o Espírito Santo, eles estavam cegos. Porque eles mal estavam reconhecendo quem era Jesus, o Cristo. Eles não reconheciam isso. Às vezes, por uma revelação, como foi dada a Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: olha, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai. Foi o Espírito Santo que te revelou. Naquela oportunidade que ele repreendeu ventos e tempestade, que na realidade foi uma potestade ali que foi repreendida, eles se admiraram e falaram assim: quem é este que até ventos e tempestade repreende? E eles falaram: realmente, tu és o Cristo. Realmente, tu és o Filho de Deus. Eles falaram. Mas somente em momentos. Então eles tiveram relances de revelação. Relances em que eles realmente acreditaram quem Jesus era. Quem estava nele. Qual era, de fato, o seu ministério aqui na terra. Foram em breves momentos, mas depois eles caíram na incredulidade de novo e continuaram a se tornar cegos. A mesma coisa, Elias teve que chamar o povo de Israel para eles mandarem escolher. Quem que vocês vão escolher? Vocês decidem hoje. Até quando vocês vão caminhar ou cochear entre dois caminhos? Se Baal é Deus para vocês, então escolha Baal. Agora, se o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, escolha Deus. E nós até hoje temos essa possibilidade de nós escolhermos, se nós queremos o poder de Deus na nossa vida, de sermos pessoas diferentes, pessoas que tenham referência de Deus na terra, nós podemos ter e ser essas pessoas, tranquilamente. Nesses dias, para a honra, a glória, o louvor do nosso Senhor Jesus, eu tenho buscado a Deus mais do que nunca, porque eu falei: Senhor, chega, eu quero ver o teu poder mesmo se manifestar. O Senhor me chamou para isso, Senhor. O Senhor me chamou para mudar a história de muitas pessoas. E eu quero ver isso acontecer. E eu fico clamando. Ela sabe o que eu estou falando, porque ela me vê todos os dias buscando a face de Deus. E quando eu saio para as ruas, eu uso aquilo que eu orei para Deus. Se eu orei que eu quero ver, então eu tenho que abrir minha boca. E Deus faz. Deus faz mesmo, eu tenho visto isso. Eu tenho visto as pessoas sendo curadas por uma palavra, por telefone até. Por telefone. Senhor, tira essa dor agora, tira esse mal agora, instantaneamente em nome de Jesus. E o mal passou na hora. Amados, isso é real, o poder de Deus é real, é latente. Agora vamos abrir a palavra aqui. Para começar, quando você está com esse poder inerente na sua vida, profeticamente você pode entender os tempos de Deus. Amém? Como por exemplo, a tribo de Isacar, eles tinham esse discernimento dos tempos, a revelação dos tempos de Israel ir para a guerra e não ir para a guerra, os tempos que haveriam seca, os tempos que haveriam fome, os tempos que haveriam abundância, os tempos que haveriam chuva. Eles tinham esse dom. Esse dom não se perdeu pelo Espírito Santo, isso está em nós. Está dentro de nós. Amém? Então abram aqui, por exemplo, em João, capítulo 16, de 12 a 15. E o Espírito Santo de Deus tem a liberdade hoje na sua vida de abrir os teus olhos espirituais, para não haver cegueira nenhuma, e para você entender o que acontece nas regiões celestiais, nos ares espirituais.
E para você ter a revelação de Deus na sua vida, amém? Olha o que Jesus disse para eles. E tem muita gente que não entende isso que eu vou falar aqui, hein? Eles não entendiam muita coisa, aqueles discípulos, ainda. E Jesus disse para eles, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Eu tenho muita coisa para falar para vocês. Muitas coisas que vocês não sabem ainda e vocês não têm ideia. Mas se eu falar agora, vocês não vão entender, não vão poder suportar. E talvez até se desviem. Jesus disse que eles não vão poder suportar. Mas, contudo, todavia, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha, ele está dizendo assim, o Espírito Santo não vai vir no nome dele mesmo. Ele vai vir no meu nome. Porque Jesus já tinha dito, lá em João 14, olha, o Espírito Santo que o Pai enviará no meu nome. Então Jesus já estava dizendo, olha, eu vou ter o nome acima de todo nome. E o próprio Pai vai enviar o Espírito Santo no meu nome. Se o Espírito Santo ia ser enviado no nome de Jesus, ele não ia falar dele mesmo. Ele ia falar do nome pelo qual ele tinha sido enviado. Ele ia representar Cristo. E foi o que ele veio fazer. Ele veio revelar Cristo. Ele veio dar os tesouros de Cristo para nós. Ele veio revelar a profundidade e as coisas ainda que haveriam de acontecer através de Cristo. Olha o que você recebeu. Você está entendendo o que você recebeu? Porque se o Espírito Santo viesse no próprio nome dele, não ia acontecer nada. Assim como Jesus, quando ele veio, falou, não vem no meu nome. Eu venho no nome do Pai. Foi ele que me enviou. Então tudo que eu falar, é o Pai que me deu para falar. Eu busco dele. Eu não venho no meu próprio nome, eu venho no nome dele. Tudo que eu vejo ele fazer, ou seja, tudo que ele me revela, porque eu vou orar, eu vou buscar, e ele me revela. E eu falo para vocês. Eu não falo de mim mesmo. E isso que ele quis dizer, o Espírito Santo não falará de si mesmo, mas falará de mim. Amém? Aleluia. E ele diz no 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Se o Espírito Santo tivesse vindo no nome dele mesmo, ele não poderia anunciar Jesus, ele não poderia anunciar o que haveria de vir, ele não poderia anunciar Cristo na pessoa, ele não poderia forjar o caráter de Cristo na vida do crente. Aleluia! Então nós temos a oportunidade, o privilégio de poder conhecer o céu por meio do Espírito Santo, de poder conhecer profundamente a Cristo por meio do Espírito Santo que está em nós. Oh, aleluia, está claro aqui. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos digo que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Oh, para você entender como aqueles discípulos estavam cegos ainda. Mas é o seguinte, eles receberam o Espírito Santo. E a vida deles mudou da água para o vinho. E olha que Jesus falou antes, o que muita gente não entende, mas eu quero que você entenda hoje aqui em nome de Jesus. Eles não podiam discernir muita coisa. Eles não podiam até então discernir a esquerda da direita. Eles não tinham poder neles ainda. Eles não tinham a glória dos céus ainda neles. Eles não tinham o poder do conhecimento de Cristo ainda na vida deles pelo Espírito. Mas olha só o discurso de Pedro, depois que ele curou o coxo lá na entrada do templo. Vocês sabem, ele curou pelo poder de Deus, em nome de Jesus, um coxo que estava lá pedindo esmola. Ok? E aí ele começou a discursar o povo, para falar o que estava acontecendo. E em Atos 3, de 18 a 21, mas espera aí, antes, em Atos 1, eu estava esquecendo disso. Atos 1, capítulo 7, versículo 8. Olha o que Jesus disse ali. Isso quer dizer, muita gente não entende isso. E acha que nós não podemos ter a revelação de tempos e épocas. Mas nós temos. Amém?
Eu vou te provar isso, amado. Vou te provar em outras partes também, mas eu quero que primeiro você entenda isso. Ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tá, até ali eles não podiam saber mesmo. Eles não tinham recebido o Espírito Santo. Como é que eles iam poder saber? Eles estavam perguntando coisas para Jesus, porque ele perguntará: desse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. Eles queriam saber de coisas que eles não entenderiam se Jesus falasse, porque não tinham recebido o Espírito Santo. Amém? Amém. Olha, não pertence vocês saber, mas naquele momento. Mas ele disse assim no versículo 8: mas, diga mas, entretanto, recebereis poder. De quem que eles receberiam poder? Do próprio Pai. O Espírito Santo veio da parte do Pai, que enviou no nome de Jesus. Amém? Olha, agora vocês não podem saber, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora vocês não vão entender nada, mas vão receber o Espírito Santo, Deus Santo. E aí vão poder saber, vão ter o discernimento dos tempos, sim. Porque se nós temos o próprio Espírito do parte do Pai em nós. O Espírito Santo é da parte do Pai. Dentro de nós. Como que não vamos poder saber, amados? Olha o que diz lá em 1 Coríntios 2,10. Que o Espírito de Deus sonda as profundezas de Deus para nos revelar. Dê um aplauso a Jesus por isso. Se o Espírito Santo sonda a profundidade de Deus para nos revelar, você acha que ele não quer nos revelar para que não sejamos cegos e possamos discernir os tempos? Podemos discernir sim, amados. Lógico que podemos. E vou te provar mais. Amém? Olha o que diz em Amós 4,13. O Deus que cria os montes e cria o vento, ele declara o seu pensamento ao homem. Como? Deus declara o pensamento de Deus, do próprio Deus a nós? Sim, mas é o seguinte: você escolhe o pensamento que você quer pensar, sabia disso? Lógico. Deus declara, mas você pensa o pensamento dele se você quer. Você investiga, ou estuda, ou quer o pensamento dele se você escolher por querer o pensamento dele. Porque se você não quer o pensamento de Deus, Deus não pode introduzir na sua mente. Mas ele declarou já. É o que diz lá na palavra. Não é ele empurrou na tua mente como se estivesse dizendo: olha, você vai ter que pensar, você é obrigado a pensar o meu pensamento. Não, Deus não faz isso. As ondas de pensamentos vêm todos os dias para nós. Tem uns pensamentos que vêm do inferno como setas. Com tantas notícias, com tantas coisas, com tantas vozes que tem no mundo, como diz lá, 1 Coríntios 14:10, há muitas vozes no mundo. Vem vozes de tudo quanto é lado, e vozes do inferno, e vem de tudo quanto é jeito. Você vai aceitar aquilo para a sua vida ou não? A partir do momento que você aceita, você vai começar a pensar naquilo, de repente você vai se contaminar. Porque você aceitou aquilo. Mas se você aceita os pensamentos de Deus, porque ele declara, e você os pega para você, não, eu quero os pensamentos de Deus, eu quero a revelação de Deus, então é isso que você vai pensar, e de repente você vai começar a ter as revelações dos céus na sua vida, você vai começar a discernir os ambientes, as regiões celestiais, as nações, as coisas que estão acontecendo, e de repente você começa a ter a revelação de Deus na sua vida, amados, aleluia. Pode aplaudir a Jesus mesmo. Oh, glória a Deus! Porque ele fala que eles seriam as testemunhas. Tá, quem sabe, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tudo bem. Mas antes de receber o Espírito Santo, não poderiam ser. Não poderiam ser porque eles iam falar bobagem, iam ser adivinhos, iam falar coisas da cabeça deles e coisas do mundo que iam estar neles. Mas depois que receberam o Espírito Santo, eles foram categóricos, falaram com muita propriedade, com muita ação, com muito poder, com muita revelação. Por isso, agora sim, você abre em Atos, capítulo 3, dos versículos 18 a 21. Aleluia. Está entendendo até aqui, amados?
Você pode ser cheio, você tem o privilégio de poder ser cheio do Espírito Santo de Deus, cheio dos pensamentos de Deus, cheio da revelação de Deus. E quando você sair falando, você não vai falar bobagem. Aleluia! Olha, tem muita gente que diz assim, mas eu estudei, eu sei. Olha, cuidado, uma pessoa fala isso, em primeiro lugar, está sendo altiva, está sendo soberba mesmo, e religiosa. Porque todos aqueles que falam que sabem, são religiosos. Se tornaram religiosos. Pensam que são os donos da verdade. Mas esses são os que menos entendem das coisas de Deus. Amém, queridos? Porque as coisas de Deus são por revelação. Não é porque a pessoa conhece a letra, tudo que está escrito aqui, que ela sabe muita coisa. É pelo poder de Deus. Escrituras e poder de Deus. Amém? Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E tudo foi vivificado. Glória a Deus. Aleluia. Mas Deus assim cumpriu o que eles discursando ao povo. Pedro estava pregando com poder para o povo. Mas Deus assim cumpriu o que já antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Olha, ele padeceu, mas já estava anunciado lá, já estavam os profetas que tinham falado. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Pela presença do Senhor em vocês, ó povo! Vocês podem ter isso, mas antes precisam se arrepender, se quebrantar, para poder receber isso. Porque o que não tem coração humilde não pode receber. O que tem o coração que está duro, que ainda não quer, que não aceita, ele não tem como ter a revelação de Deus e a própria presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Agora, muita gente fala que estava falando aqui antes de Jesus vir, antes de Cristo vir. Mas aqui ele dá um nome a Cristo. Cristo chamava Jesus. Então é dele mesmo, aquele que já veio. Amém, amados? Porque senão ele teria dito assim, e ele envia a Cristo, o Cristo, ele diria assim, e envie ele, o Cristo, que já dantes vos foi pregado. Não. Olha, já foi pregado, ele já veio, por isso é Jesus, o Cristo. Amém, queridos? É isso aí. Convém, ele está falando do que vai acontecer. Convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Está dizendo assim, aqueles profetas profetizaram mesmo, que haveria uma unção que restauraria tudo. Agora eu te pergunto, tudo está restaurado? Não, senão Jesus já teria vindo. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo a respeito de algo que vai acontecer. Um poder tal que vai restaurar tudo. E eu entendo que é a própria glorificação. A glorificação vai restaurar tudo. Jesus recebeu a glorificação. Ele foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo, que o impregnou com a glorificação, com a imortalidade. O próprio corpo dele, de Jesus, foi glorificado. E ali tudo é restaurado. Tanto é que ele não viu corrupção. Vai chegar um momento que nós vamos ser totalmente restaurados da cabeça aos pés. E não vamos mais conhecer corrupção. Amém, amados? É isso que ele está falando. Então, antes de acontecer, enquanto não acontecer isso, o céu não deixa ele voltar. Mas Jesus vai voltar. Amém? Está aqui. Vai acontecer algo. Então, ele está dizendo, nós vamos discernir isso. E nós já estamos discernindo que é o tempo da volta. Nós estamos vivendo a geração, escute o que eu estou dizendo, da volta dele. E glória a Deus. E quanto mais você busca isso, mais saudade do céu você vai sentir. Sabia disso? Olha o que Jesus falou lá em Lucas 12. Ele já estava praticamente indo em direção a Jerusalém para ir para a cruz. E ele falou, olha, você é batizado com um certo batismo, como me angustio até que isso ocorra. O que ele estava querendo dizer? Estou com saudade do Pai.
Eu quero que isso aconteça logo, para eu voltar para o Pai. Tudo bem, eu vou ter que ir para a cruz. Esse é o batismo que eu vou receber, a morte na cruz, o derramado do meu sangue para purificar os pecados. Sim, eu quero que isso aconteça logo para eu voltar para Ele. E vou ter uma família, e essa família, conforme vai me buscando, começa a ter saudade e vontade de voltar mesmo para a sua pátria eterna. Olha que tremendo isso. Quanto mais você amar a vinda do Senhor, mais você vai estudar sobre isso, mais você vai buscar sobre isso, e mais saudade do céu você vai ter. Porque foi isso que aconteceu. Aqui. Versículo 50. Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Uau! Eu quero voltar para o Pai. E ele fala lá, em João 17, em João 13 ou 17, olha, eu vim de ti, agora estou voltando para ti. Amados, conforme você vai desejando isso, escute isso, conforme a palavra de Deus, o conhecimento de Deus pelo Espírito Santo vai entrando na sua vida, mais você vai ficar com vontade dos céus, mais você vai ficar com vontade de estar com Ele, como Paulo pregava. Eu já queria estar com Ele. Por quê? Porque ele buscava, ele tinha esse conhecimento, e quanto mais ele tinha, mais vontade de estar lá ele tinha, meu Deus. E quanto mais vontade de estar lá você tem, as coisas ficam mais fáceis para você aqui. Porque quanto mais vontade Jesus tinha de estar lá com o Pai de volta, as portas iam se abrindo para ele. Ele ia sendo sustentado. As mulheres investiam no ministério dele. Vinham os recursos, porque o Pai cuidava. É esse o negócio que eu sempre falei aqui. Eu sempre confirmei, eu sempre enfatizei isso aqui nas pregações, em muitas pregações. Quanto mais você querer fazer a vontade de Deus e buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, mais Deus vai querer cuidar das suas coisas aqui na terra. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Porque Ele é o dono de tudo. Ele é o dono dos recursos. Amém, amado? Aleluia. Ele que te dá força para trabalhar. Ele que te dá respiração. Então, quando você está cuidando das coisas dele, ele vai falar assim, com certeza. Ah, eu vou cuidar de tudo que o meu servo precisa. Uau! Dá um aplauso a Jesus. É isso mesmo. Glória a Deus. Olha só como você podia discernir tempos e épocas pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, que eles, os discípulos, não tinham, mas depois isso mudou tudo na vida deles. Abre em Atos, capítulo 11, 27 e 30. Não estou falando aqui, não vai falar aqui de João, Pedro, Tiago, Paulo, de um tal Agapô, um profeta. Um profeta que soube que Paulo morreria quando ele fosse para Jerusalém. Porque de lá ele ia para Roma, a gente sabe. E ele foi decapitado, ele sabia. Foi-lhe revelado isso. Assim como foi revelado a Paulo o que ia acontecer. Deus revela ou não? É lógico. Mas como eles podiam ter revelação naquela época? Antes do Espírito Santo? Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Agabo, profeta, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Olha o tempo que ele discerniu. A qual aconteceu, ele fala, aconteceu mesmo no tempo de Cláudio lá. Cláudio foi um imperador de Roma. Os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Com efeito, isso eles fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Olha, vai haver fome na terra, vai ter período de fome no mundo inteiro. Deus está me revelando, ele estava dizendo, o Ágabo. E aconteceu. Então ele estava discernindo um período, um tempo, uma época. Amém? Mas eu quero declarar na sua vida. Eu tenho estudado, tenho orado, tenho buscado a Deus. Quando você olha para toda a condição do mundo hoje, dólar disparado, uma crise terrível, né? Assim,
racionalmente falando, naturalmente olhando, você vê que as circunstâncias estão terríveis. Verdade ou não? Sim. E parece que não vai acontecer nada. Parece que Deus se esqueceu de nós. Que nós vamos sofrer. Que nós vamos perecer. Não vamos. Não vamos. Porque Deus guarda os seus de verdade. Os seus que são dele de verdade. Os que o amam. Como é que a palavra fala? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais tocou o coração do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam. O amam. Para aqueles que de fato são apaixonados, que têm buscado. Vamos receber coisas extraordinárias. Olha como Deus cumpriu a palavra deles. Quer ver uma coisa? Antes do povo de Israel sair do Egito, olha o que aconteceu. Abra aqui em Números. Aliás, desculpa, em Êxodo, capítulo 13. Ou capítulo 12, 36. Deus ordena e o inferno estremece, tá bom? Deus ordena, até o diabo vem correndo devolver aquilo que ele roubou de nós. Sabia disso? Sabia disso? É isso mesmo. O Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Quem deu? Deus. De modo que estes lhe davam o que pediam, assim despojaram os egípcios. Despojar é arrancar tudo. Isso que é despojar. Assim como, por exemplo, quando Davi ia à guerra, ou quando Abraão lutou com aqueles 4 reis para resgatar Ló, sabe disso, né? Está lá em Gênesis 14. Ele foi lá, lutou com os reis, só com 318 homens, e a palavra fala que despojaram aqueles reis. Despojaram o exército daqueles reis. Ele está falando, eles despojaram os egípcios. Arrancaram tudo. Como eles arrancaram? Foram lá e lutaram, pegaram a espada, foram lá e daqui, isso aqui. Não. Deus fez. Deus ordenou. Muitas vezes a gente não entende isso. Olha o que a palavra diz. E Deus ordenou a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. E às vezes nós temos medo de pregar a palavra. Quantos muçulmanos estão se convertendo? Milhares. Milhares e milhares. Nós nem sabemos muito disso. Mas milhares e milhares estão se convertendo. Amados, tem mais de 200 milhões de cristãos na China. Ah, mas a China tem 1 bilhão e 200, não sei o quê. Mas, amados, 200 milhões é 20%. Ou quase 20%, não é verdade? 200 milhões de chineses cristãos. Eles estão agora querendo perseguir, fechar a igreja, tocar fogo nas igrejas. Mas acontece o seguinte, quanto mais eles forem perseguidos, mais a igreja vai crescer lá dentro. O método de Deus é diferente do mundo. Quanto mais a igreja for perseguida, mais ela vai crescer. É assim que Deus faz. Quando o povo que estava em Jerusalém começou a ser perseguido, eles foram espalhados e começaram a pregar. Como tem lá o fato de Filipe, com sinais, maravilhas, prodígios, começou a pregar em muitos lugares. Até trasladado ele foi. Tamanho poder de Deus que estava na vida dele, amado. Por quê? Estavam sendo perseguidos. Eu não tenho medo de perseguição. Eles se regozijavam. Olha só. Não estou falando que vai ter, hein? Vai dizer que eu falei isso. Nós estamos falando, se tiver perseguição, aí que a igreja vai crescer mesmo. Glória a Deus. Ok, muito bem. Veja bem como aconteceu naquela época. E a palavra diz que eles diziam assim, que eles se regozijavam em terem sofrido por causa do nome de Jesus na vida deles. Uau! Ficavam contentes por isso. Contentes. Pedro falou, olha, eu me regozijo, eu me alegro por ter sofrido, padecido pelo nome de Jesus. Esse é o bom padecimento, que você não sofre, mas você se alegra. Mas diferente, não fica triste não. Eu estou falando de uma outra coisa, que é do céu e não da terra. Eles se regozijavam por isso. Falou, eu sou digno. Nossa, eu não sou digno de padecer pelo nome de Jesus mais. Deus está me achando digno de padecer pelo nome dele. Aleluia, glória a Deus. Significa que está dando certo as coisas. Amém, amados? Feche os teus olhinhos. Aleluia.
Pai, nós te amamos. Eu posso profetizar sim, porque nós vamos viver o melhor tempo da história. Assim como o Senhor fez com o teu povo de Israel antes de sair do Egito, o Senhor os encheu de riquezas. Mas não é que nós queremos as riquezas porque queremos só as coisas materiais. Não é isso, Pai. Nós queremos a Ti. Porque tudo aquilo que eles receberam, eles construíram o tabernáculo, foi usado para Te adorar. Pai, se a nossa motivação for essa, de nós termos para Te adorar, de nós termos para manifestar a Tua fidelidade, falou, Deus fez por causa da fidelidade dele. Deus fez para que o nome dele fosse engrandecido através da minha vida. Deus fez porque é Ele que faz. Não cai uma ave do céu sem que Ele não permita. E Ele quer nos dar riqueza sim, sabe por quê? Deus não é o Deus da miséria. O nosso Deus não tem problema com isso. Como se Ele estivesse dizendo, eu, Deus, não tenho problema. Eu tenho os recursos. Eu não tenho problema financeiro. Eu não tenho problema financeiro. Eu sou dono. Sou dono do universo. Que eu mesmo criei. Eu dou e tiro. Eu tiro e dou. Mas eu quero dar para o meu povo porque Ele diz, eu me alegro com a prosperidade dos meus filhos. E Ele vai te dar, amados. E já tem sinais de Deus começar a fazer coisas. Já tem sinais, minha irmã. Já tem sinais. Ele já te deu sinais. Que Ele vai acumulá-los de riquezas, porque o coração, teu coração, está no reino. E os teus filhos se alegrarão com isso. Porque falarão dos feitos do Senhor, serão cheios, envolvidos pelo poder do Espírito Santo e declararão os bons feitos do Senhor na vida deles e na vossa vida. Os teus lábios declararão o que Deus estará fazendo. Lamassurianda, haverá muita alegria, muitos se achegarão a vós porque verão isso e contemplarão e se inclinarão e reconhecerão a glória de Deus na vida de vocês, aleluia. E Deus vai fazer, Lamassurianda, receba esta palavra, mas tenha um coração realmente rendido, como o próprio profeta aqui, Marcelo, falou lá, olha, eu estava muito triste, mas eu paguei hoje. Eu paguei, eu dei, Lamassuricanta, Lamahai. Por isso agora eu posso aqui falar a respeito disso. Quantas pessoas estão sofrendo porque não são fiéis a Deus? Porque falam, não precisa dar dízimo, mas nem oferta dão. Ou quando dão migalhas, sobras para Deus. Como se isso fosse tocar em Deus. Amados, o teu negócio é com Deus, não é comigo não. Eu prego o que Deus manda eu pregar. Mas vocês estão servindo a Deus Todo-Poderoso que te salvou, enviou o Filho dele para te salvar. Para você conhecer a glória dos céus na sua vida. Para você ter a própria presença dele, como foi declarado aqui hoje. Recantalabá. Então, teu negócio é com Deus. Aleluia, não estou falando, eu não estou legislando em meu favor, não de maneira nenhuma, porque Deus vai me suprir. Você dando ou não dando, eu não estou preocupado com isso. Deus vai me suprir. Deus tem nos suprido. Nós moramos de aluguel, mas Deus sempre supre. Manda lá dos Emirados, manda lá da África do Sul. Ei, Deus Todo-Poderoso, olha, eu estou mandando aí o valor do teu aluguel, viu? Esse é Deus, amados. Esse é Deus, Ele vai fazer isso. Charama. De repente chega alguém e fala, olha, eu resolvi, não sei, semear na sua vida, estou aqui, cheque de 5 mil reais. Deus faz isso, amados. Deus faz. Entenda isso, mas Deus, Ele é fiel com quem é fiel com Ele. Não adianta dizer, Deus é fiel. Deus é mesmo fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo. Mas e nós estamos sendo? Entenda, como Deus pode fazer coisas, escancarar as portas na sua vida, mano. Levar a enfermidade que está na tua casa muitas vezes. Varrer o mal, a opressão e tantas coisas que faz muita gente sofrer e nem dormir de noite. Meu Deus, receba essa palavra.
Recebam a cura. Recebam a cura. O renovo do Espírito Santo na sua vida. Saia daqui alegre, contente. Saia daqui em regozijo, sabendo que se você buscar, Deus vai te dar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você pedir, ser-vos-á dado. Lamassurianda, se buscar, vai encontrar. Charamassurianda lamanai. Introduza a glória de Deus na sua casa, amados. Porque Deus te levanta como luz. Quando se acende uma candeia numa casa, não coloque debaixo da cama, mas no velador no alto, para que todos sejam iluminados naquela casa. Ah, meu Deus. Iluminados com a revelação, porque a revelação de Deus nos ilumina, nos dá direção, nos dá propósito de Deus. Não ande pelos seus próprios, senão você vai se dar muito mal. Ande pelos propósitos de Deus. Pelos teus você vai chegar só até aqui, e não vai passar disso. Mas pelos propósitos de Deus, você vai chegar longe. Você vai marcar a eternidade. Louvado seja o nome do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Ele massorocoma na brachérica. Aleluia. Ele baixou e coma na brachérica. Deus está fazendo coisas novas com algumas pessoas aqui. Deus está abrindo os olhos espirituais de algumas pessoas aqui. Interessante, né? Parece que enche no dia de ceia, mas Deus resolveu trazer você aqui hoje. Porque a unção é que vai atrair multidões. Aleluia, Jesus. A unção atrai. Você vai ser um referencial de Deus. Deus quer te despertar. A palavra nos desperta, amados. Se nós quisermos, a palavra nos desperta e nos faz pessoas diferentes. Ou você pode ir como um enviado hoje para dentro da sua casa. E você pode dizer assim: eu estou aqui no nome de Jesus. Eu fui enviado por Ele. Lá na minha igreja, eu fui enviado aqui hoje para declarar que a partir de hoje tudo muda aqui. Para te dizer que a partir de hoje o nome do Senhor vai ser exaltado, adorado e glorificado. Para declarar que a enfermidade aqui não tem mais vez. Para declarar que as dificuldades aqui não tem mais vez. Para declarar que a insônia aqui não tem mais vez. Para declarar que a opressão não tem mais vez. Para declarar que aqui o que vale é o poder de Deus. Que o Senhor está entrando com providência. Para poder dizer que o Senhor está entrando com cura. Para poder dizer que estes ares aqui espirituais vão se encher da unção e do poder de Deus. Para declarar que o inimigo não entra mais aqui. Que ele não vai mais sapatear aqui dentro. Porque agora eu sapateio em cima dele. Porque agora eu piso sobre ele. Pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus que está na minha vida, eu o coloco para fora deste lugar. Lama chega falando com autoridade. Eu declaro que a partir de agora, nós vamos ter sonhos de Deus daqui, nesta casa. Que os tempos e épocas, a partir de agora, mudam neste lugar. Aleluia, Sharaman. Abra tuas mãos aí. Abra tuas mãos aí. Eu declaro restituição. Eu declaro restituição. Eu declaro restituição. Eu declaro restituição de tudo que vocês foram roubados, em termos de paz, em termos de saúde, em termos de finanças, em termos de economia, em termos de abundância de Deus, tudo que vocês foram roubados, em termos espirituais, ministeriais, em termos familiares, eu declaro a restituição sobre vós. Eu declaro em nome de Jesus intimidade com o Senhor, intimidade com o Espírito Santo de Deus. Eu declaro sobre vós, Labrassurianda Labahai, que os vossos olhos contemplarão, que haverá um testemunho ainda nesta semana, testemunho de experiências com Deus. Eu declaro que vocês andarão completamente restaurados para levar restauração. Eu declaro revelações precisas de Deus nas vossas vidas, mas eu declaro ainda esta semana, coisas surpreendentes acontecerão da parte do Senhor, que vocês vão ficar como quem sonham. Eu declaro sobre vós
coisas novas o Senhor há de revelar em vossas vidas, que verdadeiramente vocês vão ver, vocês vão viver e correrão para contar, correrão para testemunhar, para que muitos também recebam, para que muitos vivam, para que muitos tenham, palavra surianda, as liberações de Deus. Em nome de Jesus, receba aí, receba aí, receba aí, receba aí, receba aí, receba aí, receba aí. Xaramantoro. As crianças lá também recebem, os professores lá também recebam, aqueles que não vieram também recebam, os que não puderam vir também recebam. Itapevi recebam, Xalamantubianda Labahai, Itapevi receba, Barueri receba, Santana do Parnaíba receba, Carapicuíba receba, Cajamar receba, Boituva receba, Lamanturianda, Pirapora do Bom Jesus receba, Jandira receba, Carapicuíba receba, Osasco receba, Cotia receba, Mairinque receba, Mailax que receba, São Roque receba, Piedade receba, Ibiúna receba, Xaraman, Sorocaba, Itu receba, São Paulo receba, o Brasil receba, em nome de Jesus. Senhor, leva o povo uma consciência mesmo íntegra de conhecimento para votar com consciência, sabendo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Recebam. Vivam um tempo de restituição. O Senhor é poderoso para fazer isso. Amém, amados? Só uma coisa, tem alguém enfermo aí? Alguém com dor ou enfermo? Geralmente quem está enfermo está com dor. E quem está com dor está enfermo. Aí não vai estar. O que você tinha, querido? Olha, um documento tinha assinado. Ele estava assim. Em canudo, enrolado. Ele foi desenrolado, você mesmo desenrolou e assinou. Em teu favor. Eu entendo que era algo que estava retido. Receba. Sim, isso mesmo, sim. Tem que crer. Sim é amém. Amém? O que você tinha, querido? Desde ontem. Eu repreendo, põe a mão no seu estômago. Eu repreendo esta dor. Todo esse mal-estar estomacal. Pode sair daí agora. Toda dor, retira-te desse estômago. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Agora, Espírito Santo. Renova. Renova a mucosa. Renova a boca do estômago. Renova todo o estômago. Traz um revestimento pelo teu Espírito Santo. Restabeleça as funções normais deste estômago, esôfago. Agora, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Pode tirar a mão. Espera, põe a mão agora de novo. Não está doendo mais. Pode aplaudir a Jesus. Deus está fazendo milagre ou não? Chegou o nosso tempo ou não? Chegou o tempo nosso de poder, de sinais, prodígios, maravilhas, milagres ou não? Amém, porque você concorda comigo que chegou o tempo. Você vai levar essa unção, viu, filho? Leve. Com esse coração simples que você tem, muitas pessoas vão ser tocadas. Escute o que eu estou falando. O coração é simples. Deus gosta disso, Deus ama isso. Do coração de criança, ele suscita o perfeito louvor. E Deus fala que você é como criança. Por isso que Deus vai te usar para tocar em muitas pessoas lá. Você sai de uma maneira diferente como você chegou.
aqui em São Paulo. Vá para o sul, para lá o Chapecó, com poder para transformar, começar os próprios familiares, amigos, amigas, pessoas do teu convívio e outras. Vão saber, vão ser tocados em nome de Jesus. Você estava com dor desde quando? Desde ontem de manhã. Acordei, amanheci com essa dor. Dor mesmo. E veio para cá Com dor, vim com dor. E agora com dor. Sim, E agora? não tenho mais. Estou dizendo, vocês não acreditam? Quem mais está com problema? Viu? O que você tinha? Hã? Amém. Repreendo todas as vasos sanguíneos, xaramantaramá, que possam estar comprometidos, não vão estar mais comprometidos. Eu repreendo essas varizes agora. Varizes. Sequem. Eu dou uma ordem, varizes, sequem, em nome do Senhor Jesus. Vem aqui, intercessor. Põe a mão nas pernas. Aqui. Não sei aonde. Ela vai falar. Espírito Santo, tem unção aí nas mãos da Ercília, Senhor. Vem com teu poder, conforme já declarei. E renova todos esses vasos sanguíneos. E tira tudo que incomoda e seque plenamente essas varizes. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Diga, Karina, comigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Pelo secar dessas varizes. Pelo secar dessas varizes. Pela libertação. Pela libertação. No nome de Jesus. Amém. Você vai vir dar o testemunho. Não tem problema para Deus. Qualquer enfermidade ele já levou na cruz há 2000 anos atrás. Tem mais alguém com dor? Com enfermidade? O que você tinha, querido? No osso? Tira. Não vai pôr. No osso? Mas tem inflamação porque machucou ou porque já tinha? Embaixo, põe a mão, põe no dedo, aqui embaixo do pé. Você crê que o diabo vai ficar com a pata mais inflamada que o próprio inferno? Satanás, pegue essa enfermidade agora, essa inflamação. Leve para você. Você vai ficar com a tua garra e pata toda podre. Em nome de Jesus. Mas o pé esquerdo da vitória vai ficar liberto. Eu te repreendo inflamação. Eu te repreendo dor. Sai em nome de Jesus. Espírito Santo, renova agora pelo teu poder. Espírito Santo de Deus, renova a planta do pé. Renova a planta do pé, Senhor. Restabeleça. Renova pelo teu Espírito Santo, agora, Senhor Deus, renova, em nome de Jesus. Obrigado. Deixa eu te perguntar, você sente a dor? Põe a mão. Tira a mão. Põe a mão de novo. Cadê a dor? Saiu? Aplauda Jesus. Seguinte. Sabe por que muitas vezes Deus não cura? Sabe por que muitas vezes Deus não cura? Porque nós mesmos, quando vamos orar, nós duvidamos do que estamos orando. Assim, no coração. Estamos orando, até repreendendo, orando. Mas será que Deus olha o coração? Será mesmo que vai curar? Não sei.
Quando você vai com a certeza que ele já levou a enfermidade, é diferente. Tem que ter convicção. A fé é convicção, né? Como diz. Glória a Deus. Amém? Yes. Amém, Márcia? Receba a tua nova história. Eu sei que você sofreu muito aí. Você passou por muitas agruras, mas eu creio que é o tempo de uma grande restauração. De vivificação em áreas que estavam mortas. Deus é o poder da vivificação e está vivificando. Em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra. E venha dar o testemunho que essa semana você vai ter uma experiência a respeito disso. Amém? Will, seja cheio do Espírito Santo. Hein? Não tem outro jeito para você. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou você é cheio do Espírito Santo. Não tem opção mais ou menos cheio? Não, é cheio. Você também, Lili. Amém? Vamos ficar de pé. Amém. É Sandro. Senta um minutinho, gente, por favor. Não, falta 5 minutinhos, vocês já vão comer um macarrão com frango. Bom dia, igreja. Eu queria mostrar para vocês, o projeto CQ Mais continua, né, firme e forte. Agora em setembro nós fizemos um workshop de design de sobrancelha lá para a comunidade. Foi bênção, tivemos mais de 10 pessoas lá, vieram gente até de São Paulo para participar, nós fizemos uma divulgação. Não deu tempo para fazer um videozinho bacana, mas só umas fotos. Agradecer a Milena, né, que foi lá e fez o workshop lá com a gente, participou. Foi bênção, porque dali já saiu até a ideia de montar salões de estética, de beleza, e as pessoas estão muito animadas com isso. A funcionária da Milena, aquela de branco lá, ela faz maquiagem, também já se predispôs a participar com a gente no próximo, também prestando serviço lá pra gente, né? Então, agradecer a ela também. Tem mais. E foi bênção, assim, as pessoas gostaram muito, né? E nós fizemos na parte da tarde, né? Foram mais ou menos umas 3 horas lá de workshop. A galera toda aí reunida. Tivemos ministrações das crianças lá também. A Mari fez com as crianças que foram para lá. E tá saindo bênção, né? Esse projeto que Deus colocou nos nossos corações aí. Deus tem dado todo o apoio, todos os recursos para que a gente consiga fazer o melhor lá para aquela comunidade. Eu acredito que essa igreja tem um propósito com aquela comunidade lá, porque não é de agora, né? Já faz anos que nós plantar uma sementinha lá, né? Mas amém, para vocês verem que está acontecendo. E nós precisamos ainda fazer muito mais lá, né? E aproveitando o ensejo do CQ, agora em outubro nós vamos fazer um evento lá também, um evento do Dia das Crianças, vai ter o evento do Dia das Crianças daqui com Dani Capri, né, do Ministério Infantil, vai ter o Dia das Crianças lá no Quilombo também. Então nós temos aqui essa placa aqui com os itens que nós estamos precisando, né? Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu não gosto muito de ficar pedindo para as pessoas ajudarem a gente. Eu sou muito de querer fazer, se não tem, vamos fazer. Com a equipe de missões eu sou assim. E eu fui ministrado pelo pastor Ellison que eu não devo ser assim. Que eu tenho que dar a oportunidade das pessoas ofertarem e com isso serem abençoadas, né? E eu não gostava disso porque eu achava que era meio que uma encheção de saco ficar pedindo e depois uma frustração de não ter aquilo. Né? E então eu sempre falei para a equipe, vamos fazer, vamos. Eu acho que vocês perceberam que na sopa
eu não pedi ingrediente para sopa, e depois o pastor Alisson veio, conversou comigo e falou: Sandro, você deveria ter pedido, porque a oferta é uma forma de bênção. E hoje foi desde a abertura a Ercília falando de oferta, e foi para testificar o que o pastor Alisson falou comigo há uns 15 dias atrás, né? Então eu peço desculpa para vocês, peço perdão, porque eu sou falho, nós somos falhos, e a gente sempre está em reconstrução, né? Então é uma forma de vocês ofertarem, serem abençoados conosco aí, porque a gente está precisando de bastante coisa, gente. Ainda está faltando, nós fomos abençoados com pessoas fora do ministério que já nos cederam 500 pãezinhos para os cachorro-quente. A glória de Deus. Mas ainda tem bastante coisa lá e está próximo, né? Nós já estamos no dia 15, dia 6 é o evento da igreja, com o Ministério Infantil, e nós precisamos desses recursos aí. Isso. E tudo isso gera frutos. A gente vem mostrando isso ao longo do tempo aí. Tanto na sopa, tirando algumas pessoas, né, da rua. O Eduardo tá bem. O Eduardo noivou, tá noivo. Né? Ele quer vir aqui para dar mais esse testemunho. Ele é totalmente agradecido com esse ministério que ajudou ele na rua, tá noivo, para a glória de Deus aí. E tá se recuperando, gente. Tá se recuperando. Então, esses são os frutos. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, se você não tem tempo para trazer e comprar, então oferte alguma coisa, procura o Sandro, a esposa, Gi. Amém? Totalmente isso. Você pode doar 5 saquinhos de pipoca, um pacote de salsicha, e aí cada um que der alguma coisinha já, um refrigerante, e assim vai. Amém? Então, contamos com apoio. E vocês também, se vocês quiserem passar um dia diferente, serem voluntários, procure por eles também. Glória a Deus. E no próximo domingo, o presbítero Daniel, que é líder do Ministério Infantil, nós vamos estar distribuindo os convitinhos a semana que vem. Traga os sobrinhos, o vizinho, é uma semente que você está plantando, amém?